Manuel Antônio Álvares de Azevedo foi um escritor brasileiro da segunda geração do Romantismo. Nasceu na cidade de São Paulo no dia 12 de setembro de 1831. Passou sua infância no Rio de Janeiro e estudou no Colégio Professor Stoll e no Colégio Pedro II. Em 1848, matriculou-se no curso de Direito da Faculdade de Direito na USP, em São Paulo, onde passou a conviver com vários escritores românticos. Em 1849, fundou a revista Sociedade de Ensaio Filosófico Paulistana. Álvares não concluiu o curso, pois foi acometido por uma tuberculose pulmonar nas férias de 1851, a qual foi agravada por um tumor, ocasionada por uma queda de cavalo, falecendo aos 20 anos, no dia 25 de abril de 1852. Devido à sua morte prematura, a maioria das produções literárias de Álvares de Azevedo foram publicadas após sua morte. Suas principais obras foram Lira dos 20 Anos, O Poema do Frade, O Conde Lopo, Macário, Noite na Taverna, o livro de Fra Condicário e poemas irônicos, venenosos e sarcásticos. Atualmente, em homenagem a Álvares de Azevedo, há uma estátua do escritor localizada onde ele estudou, na Faculdade de Direito da USP, em São Paulo, perto da Praça da Sé. A narrativa do livro é composta de 7 capítulos. O primeiro se chama Uma Noite do Século, e é uma espécie de apresentação do ambiente da taverna e a roda de bebedeira em que se encontram os personagens e onde aconteceram as narrações. Neste capítulo, o leitor já conhece um pouco o jeito de cada personagem. O próximo capítulo se chama Solfiere, onde ele relata uma viagem a Roma, onde numa certa noite ele vê um vulto de uma mulher que o perturba durante um ano. Uma noite após uma orgia, ele sai vagando bêbado pelas ruas e acaba no meio de uma igreja com um caixão entreaberto. Lá estava a mulher do vulto que ele viu, só que agora era um cadáver. Então ele toma o cadáver em seus braços e faz amor com ela. Mas a mulher não estava morta, apenas sofria um ataque de catalepsia. Sofere, então ele leva para o seu leito e depois de 2 dias de delírio, a moça morre. Ele pede ao escultor para fazer uma estátua dela e depois guarda junto ao seu peito uma grinalda de flores para sempre como uma lembrança do caixão da bela moça. No próximo capítulo, Bertrand conta que quando ele decide se casar com uma moça chamada Angela, ele tem que voltar à Dinamarca para se despedir do seu pai que estava morrendo. 2 anos depois, ele volta, mas encontra a moça casada e mãe de um filho. Mas a paixão dos dois persiste e eles se amam às escondidas, até que uma noite, Angela pede a Bertrand para subir à sua casa, onde ele encontra o marido degolado sobre o seu peito, o filho de bruços sangrando. Depois os dois saem pelo mundo, mas ela foge mais tarde deixando Bertrand. Um dia Bertrand bêbado é atropelado por uma carruagem. Ele é socorrido por um velho, pai de uma bela menina, que mais tarde ela foge para se casar com Bertrand. Mas alguns dias depois, ele vende ela numa mesa de jogo e ela mata quem comprou ela e depois se suicida. Depois de um certo tempo, Bertrand se joga no mar, mas é salvo por marinheiros e aceita a bordo em troca de lutar. Ele acaba se apaixonando pela mulher do comandante e durante uma luta ele trai o comandante deitando-se com a sua mulher. O navio então alguns dias depois bate em um banco de areia e se despedaça. Os sobreviventes fazem uma jangada e vagam pelo mar até que só sobra o comandante, a mulher dele e Bertrand. Mais tarde eles tiram a sorte e o comandante perde. Bertrand o mata e se alimenta dele juntamente com a moça. Depois, a mulher enlouquecida começa a gargalhar. Bertrand, em delírio, a sufoca. Após algum tempo, ele é salvo por um navio inglês. No quarto capítulo, Genaro conta que já foi um aprendiz de um pintor chamado Godofredo Walsh, pai de uma menina chamada Laura e casado com Naus. Laura se apaixona por Genaro, que durante 3 meses frequenta o quarto do garoto à noite. Mas ela fica grávida um tempo depois e implora para que ele a peça em casamento.
mas ele a recusa porque ele era apaixonado por Náusea, a esposa do pintor. Laura acaba morrendo e consequentemente matando seu bebê. Genaro torna-se amante de Náusea, mas certa noite Godofredo leva Genaro a um penhasco e o empurra. O moço sobrevive e depois de acordar na casa de camponeses, ele procura a casa de Godofredo, onde encontra Náusea morta, envenenada pelo marido, que também estava morto. Em uma das corridas de cavalo, a irmã se encanta por uma mulher e depois descobre que era a duquesa Eleonora, casada com o duque Mafio. Uma noite após um baile, aproveitou-se do cansaço da moça e entrou no seu quarto, a dopou e aproveitou-se dela. Uma semana se passou assim, até que a irmã resolve fugir com a mulher. Após a dopar novamente, ele parte com ela numa carruagem. Ao acordar, Eleonora fica desesperada. A irmã conta tudo. A mulher diz que não o ama e ele ameaça, dizendo que se ela voltasse, ninguém a perdoaria e seria desonrada. Aí a Eleonora então concorda em viver com ele. Mas um dia a irmã, quando entra em sua casa, encontra ela morta junto ao Duque Mafio. O sexto capítulo acontece em Paris, quando Johann jogava com Arthur num bilhar, quando houve uma briga entre os dois que decidiram fazer um duelo de morte. No duelo morre Arthur. Johann então recolhe do corpo de Arthur uma carta que continha apenas o endereço e o local. No local descrito, Johann encontra a amada de Arthur e deita-se com ela. Ao sair, Johann topa com um vulto na porta e uma luta terrível foi travada e houve mais um assassinato. Depois Johann descobre que acabava de matar o seu irmão e que a moça que havia possuído era sua própria irmã. O último capítulo volta à taverna, onde as pessoas ali presentes, a maioria já dormia. Então entra na taverna uma mulher vestida de preto e mata Johann. A desconhecida acorda Arnold e ele a reconhece. Era Georgia, a irmã de Johann. Arnold pede então que ela o chamasse como antes, Arthur, que sobreviveu após o duelo. A mulher confessa a morte de Johann. Arthur a beija, depois ela morre e ele se mata. Os personagens principais eram Saulfierre. Ele era um homem alcoólatra, boêmio e persistente. Ele fazia de tudo para alcançar o amor de uma mulher. Beltran, um ruivo de olhos verdes e pele branca, alcoólatra e boêmio também. Influenciado pela amada, muda o seu jeito de ser e acaba se transformando em uma pessoa obscura e viciada, com isso provocando a própria decadência. Genaro, um pintor bonito quando era jovem, puro, pensativo e melancólico, cínico e despreocupado com os sentimentos dos outros. Claudius Hermann, muito rico, não se importava com a desonra nem com o adultério. Ele só pensava em sua amada Eleonora. Johann, um jovem boêmio, obsessivo, curioso e nervoso. Acaba desonrando a própria irmã e mata o irmão sem saber. Arnold, ou Arthur, loiro de feições delicadas, possuía o rosto oval e faces avermelhadas. Ele amava muito a Georgia. Agora os personagens secundários são a mulher amada por Saulfierre. Ela era como um anjo para ele, uma pessoa que sofria de depressão e catalepsia. Angela, uma morena calma e pura na visão de Beltran. Ao decorrer da história, mostra o seu lado agressivo e malévolo. Comandante, um homem bonito com rosto rosados, cabelo crespos e loiros. Ele é valente e brutal, porém é um bom marido. Mulher do comandante, branca, melancólica, triste e carente. Ela era uma pessoa pura, mas no desenvolvimento da trama acabou mostrando seu lado infiel. Duquesa Eleonora, bela, pura e vaidosa. Amava o marido, mas resolve fugir com Claudius porque não queria ser acusada de adultério pela sociedade que prezava tanto. Duque Mafio, marido de Eleonora, amava ela tanto que foi levado ao assassinato e ao suicídio. Godofredo, professor de pintura de Genaro, era robusto, alto e forte. Ele era vingativo e tinha atitudes por impulso. Náusea, uma jovem bonita, ela era a mulher de Godofredo. Era carente e encontrava carinho nos braços de Genaro. Laura, filha de Godofredo,
do primeiro casamento, pálida, de cabelos castanhos e olhos azuis. Ela amava o Genaro de uma forma pura e sem malícia nenhuma nele. Georgia, irmã de Gohan, pura inocente e apaixonada. No decorrer da história, acaba se entregando para o irmão, pensando que ele era o amado, porém acaba voltando no final para se vingar. Não se sabe ao certo em que tempo se passa a noite na taverna, pois o autor não deixou claro e nada se encontra seguro ou definitivo, mas parece do período contemporâneo, em que viveu Álvares de Azevedo, a primeira metade do século XIX. No decorrer do enredo, há uma alternância entre passado e presente, pois ocorre o que chamamos de flashback. A partir do momento em que os moços começam a contar suas histórias, eles mergulham nas lembranças do passado, e o tempo torna-se a ser psicológico. Quando um personagem faz sua narrativa, retorna de vez em quando à taverna, não permanecendo sempre no tempo da história, no passado. O ambiente ocorre em uma taverna, e a partir das misteriosas e trágicas histórias, o leitor é transportado para diferentes ambientes, como cemitérios, mares, bares e palácios. Os personagens vivem e compartilham experiências de um meio social burguês. Bom, inicialmente a obra é narrada em terceira pessoa, por Álvares de Azevedo. A seguir, o foco narrativo da obra passa a ser em primeira pessoa, pelos personagens, com algumas interferências do autor por ações que ocorrem entre eles enquanto narram suas histórias. Isso faz com que a obra possua diversos narradores e, apesar de se caracterizar por uma linguagem culta e complexa, cada personagem coloca um pouco de si mesmo quando conta sua história, ressaltando a miscigenação cultural dos jovens na taverna, pois cada um deles possui diferentes aspectos de diferentes países. Agora, sobre o estilo da obra remete a diversas características do ultrarromantismo, onde é uma tentativa do autor de fugir da realidade, utilizando da bebida e da fantasia, demonstrando uma acentuada melancolia e pessimismo em relação à vida. O livro também se trata de narrativas curtas em prosa, onde os contos são interligados através de uma narrativa geral que une todas as outras, a chamada moldura narrativa. E, além disso, ao decorrer da obra, o autor emprega diversos recursos expressivos, entre eles os diálogos intertextuais. Sendo assim, observa-se na obra, por exemplo, que o autor faz referências às canções de Tee, à filosofia de Fichte, Schelling, Epicuro, Hume, Spinoza e de Schiller. Ele também refere-se à poesia épica de Homero e à literatura de Hoffmann. Agora falarei sobre a verossimilhança. Bom, em Noite na Taverna, cada um dos personagens conta a sua história, afirmando que os relatos não são contos, mas sim uma lembrança do passado. E dessa forma, eles procuram assim estabelecer a veracidade de textos bastante verossímeis, acrescentando detalhes cada vez mais imaginativos, macabros e chocantes aos seus relatos amorosos, ditos pessoais e verídicos. Estes que disfarçam suas incoerências pela atração com que o autor conduz a sua imaginação, de modo que quase pareçam reais, colocando-as envolvidas por um mundo de deboches, sátiras e paixões transfiguradas, relatadas pelos personagens que vão tomando a palavra. O livro pertence à segunda geração do romantismo brasileiro, conhecido como Mal do Século. Álvares de Azevedo escreve sua obra na tradição do romance gótico, com forte influência de Lord Byron, que é citado algumas vezes no livro. Pode-se observar várias características do ultrarromantismo na obra de Azevedo, como o sentimentalismo exagerado, forte tom depressivo e desejo de morrer, gosto pelo delírio, entre outras. Nós concluímos que Noite na Taverna é um dos livros mais importantes da literatura ultrarromântica brasileira, pelo fato do autor retratar as características do período conhecido como o Mal do Século, com diversos momentos de melancolia, horror e desilusão presentes na obra, de uma maneira exemplar. Os contos interligados na obra abusam de cenas, situações, cenários e acontecimentos que vão do escabroso ao chocante, com cenas de desprezo, avareza e até loucura. Além disso, o clímax do livro não está exclusivamente em seu fim, mas também
durante os acontecimentos de cada história narrada pelos personagens. Essas em que há diversas tentativas do autor em persuadir o leitor para justificar a inverossimiedade desses acontecimentos. Portanto, embora cada conto trate da situação vivida pelos personagens, a sequência final traz uma ligação entre as histórias, encaminhando para um desfecho chocante. Estratégia que ressalta a intelectualidade de Álvares de Azevedo ao escrever essa obra, não ficando atrás de escritores estrangeiros, entregando qualidade e horror que encantam qualquer leitor.